Todo mundo achava que ele era um nerd solitário, sempre zoado, mas ele acaba formando um harém de gatas. Joro é um estudante comum, vivendo uma vida normal, até que um dia seu mundo vira de cabeça para baixo quando a presidente do conselho estudantil, Cosmos, o convida para sair. Como secretário, ele sempre trabalhou de perto com ela, e nesse processo passou a admirá-la profundamente. Ser convidado para um encontro por ela fez seu coração disparar. O piquenique à beira do rio foi super bem, e com o sol se pondo, Cosmos pede para ele se aproximar e timidamente confessa que gosta de alguém. Joro, já todo preparado para aceitar os sentimentos dela, é pego de surpresa quando ela revela que tem uma paixonite enorme pelo Son, o filho do melhor amigo dele. No ano passado, ela viu o capitão do time de beisebol da escola deixando os sentimentos de lado e motivando os colegas após uma derrota esmagadora. Ela achou a liderança dele muito atraente e está apaixonada por ele desde então. Ela pede pro Joro ser o cupido dela e ajudá-la a ficar com o Son. Embora com o coração partido, Joro, sendo a pessoa bondosa que é, concorda em ajudá-la. No dia seguinte, Joro decide seguir em frente e sair com sua melhor amiga de infância, Rima, cujo convite ele tinha recusado no dia anterior porque achou que ia rolar uma ação intergaláctica. Mesmo assim, tudo que ele consegue pensar durante o encontro é na rejeição embaraçosa do dia anterior. Rima percebe isso e quando ele se recusa a contar o que aconteceu, ela decide melhorar o humor dele com o dia mais divertido de todos. Joro finalmente começa a se sentir melhor e decide viver o momento. Ele paga um jantar caro pra Rima e compra vários presentes pra ela ao longo do dia. No final do encontro, Rima confessa que tem sentimentos muito profundos por um cara. A empolgação de Joro rapidamente vira horror quando a confissão dela começa a soar muito familiar. Ela acaba revelando que gostaria de namorar o Son, pois ela também se apaixonou por ele no dia do jogo de beisebol, exatamente pelo mesmo motivo. Ela pede para ele ser o cupido dela, e não vendo outra saída, ele concorda. Naquela noite, ele começa a jogar e quebrar coisas no quarto, porque seu plano de agir como um cara comum, mas sensível, na escola falhou completamente, e nenhuma garota gosta dele. De repente, ele percebe que há duas garotas interessadas em um só cara, então só uma delas pode namorar o Son, e ele pode conquistar a outra, contanto que mantenha sua pose de bom moço. Na manhã seguinte, enquanto ele caminha para a escola, Rima o alcança e começa a conversar sobre a estratégia. Antes de mais nada, porém, ele confessa que está ajudando a Cosmos também para manter tudo transparente, mas promete que ainda vai ajudá-la. Ela eventualmente se acalma o suficiente para confiar nele, e eles decidem seguir com um plano que ele bolou para ela. Assim que chegam na escola, Joro entra na sala sem a Rima, o que é tão incomum que o Son percebe na hora. Enquanto ele discute isso com Joro, Rima, que estava escondida lá fora, entra de repente de acordo com o plano, mas faz uma tentativa patética de parecer natural. De alguma forma, Joro salva a situação e se desculpa com algum trabalho do conselho estudantil para dar um tempo a sós para os dois. Ele então chama a Cosmos para a sala do conselho estudantil e diz a ela a mesma coisa que disse a Rima, prometendo que vai ajudá-la também. Depois que ela se convence de que ele não vai estragar a chance dela, ele conta o plano que bolou para ela. Eles encontram o Son no corredor, momento em que Cosmos deveria usar a discussão sobre o orçamento do time de beisebol para fazer amizade com ele. Mas em vez disso, ela acaba soltando que quer ser amiga dele. Joro salva a pele dela, explicando que ele sugeriu que ela conhecesse o Son, que é um calouro importante, porque isso a ajudaria a desempenhar melhor seu papel como presidente. Mais tarde no almoço, ele se esconde das duas garotas na biblioteca para dar um tempo da loucura delas. Enquanto está imerso em pensamentos, a nerd da escola, Pansy, se aproxima dele para puxar a conversa. Ele tenta evitá-la porque ela sempre é rude com ele por algum motivo, mas ela revela que sabe de todos os seus acordos com Rima e Cosmos. Ela o observa há um tempo e tem todas as provas que precisa para contar tudo pro Son. Quando ele relutantemente concorda em conversar, ela revela que encomendou o mesmo banco de parque que as outras garotas usaram para confessar seus sentimentos a ele. Ela senta na mesma posição e confessa que está apaixonada por alguém. Joro reza para todos os deuses para que ela revele que é o Son, mas perde a cabeça quando ela admite que gosta dele. Ele amaldiçoa sua sorte por fazê-la se apaixonar por ele, dentre todas as garotas da escola, e tenta recusá-la gentilmente. Mas ela o interrompe e diz que não gosta da pose de bom moço e que está apaixonada pelo Joro de verdade. Depois de ouvir isso, ele se transforma num Giga-Chad e diz na cara dela que nunca vai sair com ela. Ela responde que sair não é o que ela tem em mente de qualquer forma, e em vez disso pede para ele ir à biblioteca todo dia no almoço e conversar com ela. Ele é forçado a concordar já que não quer ser exposto. No dia seguinte, Rima compra 2 ingressos para o cinema e pede para o Joro dar para o Son e armar um encontro discretamente. Joro se aproxima do Son e diz a ele que conseguiu 2 ingressos de um amigo para um filme que ele já assistiu. Então, em vez de desperdiçá-los, o Son deveria pegá-los e ir com outra pessoa, tipo a Rima. Ela imediatamente pula na conversa e concorda em ir. Mas, para surpresa deles, Son simplesmente entrega o ingresso dele e diz para ela aproveitar. Joro, sendo o pensador rápido que é, lembra o Son de como ele tem estado ocupado ultimamente com o beisebol e como ele poderia usar uma folga.
Isso finalmente convence o Son e ele concorda em ir com a Rima ao cinema no próximo sábado. Mais tarde naquele dia, Cosmos mostra a Joro o almoço caseiro que ela trouxe pro Son e pede para ele armar um cenário onde o Son e ela comam juntos. Depois das aulas, Joro pede pro Son ajudá-lo com alguns arquivos do conselho estudantil, como desculpa para levá-lo à sala do conselho. Cosmos está esperando por eles no corredor. Ela, desajeitadamente, começa a falar em inglês shakespeariano, para perguntar ao Son se ele gostaria de almoçar no terraço, no clima agradável lá fora, apesar das nuvens de tempestade se formando. Joro intervém e o lembra de como isso realmente ajudaria a amizade recém-formada deles. Cosmos acrescenta que embalou comida suficiente para 2 pessoas, incluindo o prato favorito dele, porco grelhado. Para surpresa dos dois, porém, Son convida Joro também, mas Joro rapidamente anuncia que já tem planos de encontrar outra garota durante o almoço e sai correndo. Joro então vai parar na biblioteca e desabafa com Pansy sobre como as 2 garotas têm pouco Riz, ou seja, carisma. Enquanto ela lhe entrega os biscoitos que assou pra ele, ela pergunta o que acontecerá com os planos dele se o Son já gostar de outra garota. Sua cabeça burra não tinha pensado nessa possibilidade de jeito nenhum, e a ficha cai como um tijolo, fazendo-o entrar em pânico. Mas ela exige uma recompensa por ajudá-lo. Ele pergunta nervosamente o que ela quer, ao que ela sugere que ele seja quem conduza a inspeção da biblioteca do conselho estudantil deste ano. Ele concorda a contragosto. Mais tarde naquele dia, ele decide descobrir se o Son gosta de alguém e aparece no meio do treino de basquete dele para perguntar diretamente. Son começa a corar e diz que se sente desconfortável falando sobre isso em público, e o leva para fora, pro pátio. Enquanto se acomodam no banco da discórdia, Son confessa que gosta da Pansy. Quando perderam um jogo de beisebol 1 ano atrás, ele a encontrou enquanto chorava, e ela o encorajou e consolou. Ele ficou muito tocado por ela desde aquele momento, porque foi a primeira vez que pôde ser vulnerável com alguém. Ele então pergunta a Koro se ele pode ser seu cupido. Sabendo que sua cabeça estaria em jogo se ele concordasse e fosse contra as 2 garotas, Joro, a contragosto, o nega. Ele afirma que não conhece muito a Pansy e, portanto, não pode ajudá-lo. Então, Son muda de assunto e pede conselhos sobre beisebol, ao que Joro o motiva a trabalhar duro e confiar em seus colegas de equipe. Ao voltar para dentro da escola, ele contempla as escolhas que agora tem pela frente. Ele não consegue descobrir e imediatamente liga para Pansy para encontrá-lo no corredor e aconselhá-lo sobre isso. Ele pergunta diretamente o que ela pensa sobre o Son, o que a pega de surpresa. Ela afirma que quer ficar só com o Joro, mas ele continua insistindo que gostaria de vê-la com o Son, que é muito melhor que ele, de qualquer forma. Isso eventualmente irrita a Pansy e ela afasta a mão dele, o que faz todas as cabeças se virarem para eles. Ela pede para ele calar a boca e diz que tudo o que ela quer é conversar com Joro e continuar assando biscoitos para ele. Assim que Joro está prestes a dizer mais, Son aparece e interpreta mal a situação completamente. Assim que Son está prestes a explodir com Joro por traí-lo e chamar sua paixão para sair pelas costas dele, Pansy diz a ele que Joro estava ali apenas a negócios do conselho. Ela fala sobre a inspeção da biblioteca que acontecerá mais tarde naquele dia e acaba salvando a pele do Joro. Son acha difícil de acreditar no início porque a cena parecia tensa, mas ela explica que é porque ela ficou chateada com as conversas sobre a biblioteca ser fechada, já que ninguém a visita. Ela então deixa bem óbvio e claro que odeia o Joro e simplesmente vai embora. Assim que ela se vai, Joro percebe que ela deixou cair o saco de biscoitos no chão. Uma noite ele está tão cansado que desaba na cama assim que chega em casa. A paz não dura muito, porém, pois ele recebe uma mensagem pedindo para ele encontrá-la o mais rápido possível. Assim que ele chega ao restaurante, preocupado demais, ele avista Cosmos emburrada em um dos cantos. Ela diz a ele que Son pediu para ela usar sua personalidade carismática de presidente para conquistar a Pansy e depois armar um encontro para ele com ela. Ela também diz que Son contou a ela que já havia pedido ajuda a Joro. E quando ele recusou, ele disse para ele pedir ajuda aos outros amigos, usando um exemplo de beisebol. Ela pede pro Joro ficar longe da vida dela se tudo o que ele quer fazer é mentir e traí-la. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela se levanta e vai embora. No dia seguinte, ele é chamado em casa pela Rima. Quando ele chega, ela imediatamente diz que Son pediu a ela o mesmo favor. Joro tenta se desculpar por não ter contado a ela sobre os verdadeiros sentimentos do Son antes, mas ainda assim acaba fazendo-a chorar. Ela também revela que Son contou a ela que Joro o aconselhou a confiar em seus amigos para conquistar a Pansy, usando uma metáfora de beisebol. Ele tenta se defender dizendo honestamente que não tinha ideia de que estava dando algo além de conselhos de beisebol, mas ela acerta um gancho no queixo dele e o derruba da cadeira antes de ir embora. Ela pede para ele ficar longe e não se incomodar em ajudar mais, assim que ela bate a porta atrás dela. Na manhã seguinte, enquanto Joro caminha para a escola, ele é atingido pela solidão que a perda de Cosmos e Rima lhe causou. Enquanto ele está imerso em pensamentos, Son o alcança do nada e tranquiliza Joro, dizendo que está ali se Joro quiser desabafar sobre o motivo de seu humor tão obviamente ruim. Assim que ele se afasta, Joro recebe uma mensagem de Pansy chamando-o para a biblioteca.
Assim que ele entra, ela revela que sabe o que aconteceu com Son e as duas garotas, o que irrita Joro pra caramba. Ele perde o controle e está prestes a brigar com ela, quando a porta da biblioteca se abre e entram Cosmos, Son e Rima juntos. Ver Joro com Pansy irrita o Son e ele começa a acusá-lo de mentir sobre não conhecê-la. Quando Joro protesta, Rima e Cosmos anunciam que também foram enganadas por ele. Enquanto eles continuam a atacá-lo, ele perde a calma e mostra seu verdadeiro eu. Ele manda eles pro inferno, porque ao contrário do Son, a raiva deles contra ele é inválida. Ele trabalhou tanto por eles, mesmo quando eram basicamente inúteis sem ele. Mas quando eles estragavam tudo, de alguma forma, a culpa era dele. Ele grita que foi apenas usado como uma ferramenta por essas mulheres, o que os cala. As reações de culpa dele são exatamente o que Joro quer, e ele pensa consigo mesmo que tudo o que resta é acertar as coisas com Son. Então, para sua surpresa absoluta, Pansy se intromete e questiona por que ele a estava encorajando a ficar com o Son, se ele estava ajudando tão sinceramente Rima e Cosmos. Ele está chocado demais para falar. Então Pansy apenas joga mais lenha na fogueira, contando a todos que Joro disse a ela que estava planejando roubar a garota que Son rejeitasse das duas. Assim que Joro começa a protestar, Son exige que ele peça desculpas às garotas e soca o rosto dele com força total, o que o joga contra uma prateleira. Ele então pega Joro e o joga no ombro, avisando-o para ficar longe das garotas dali. Enquanto ele carrega Joro para fora da sala, Son confessa que gostaria de ter sido seu melhor amigo para a vida toda. Mas depois de tudo isso, ele não quer mais ser associado a ele. Antes que a porta se feche atrás deles, Pansy sussurra para Joro que ele deveria ter fé nela. Nos dias seguintes, Joro continua ouvindo fofocas na escola sobre como ele traiu e destruiu seus amigos. Havia uma garota na biblioteca outro dia que ninguém tinha notado no calor da briga, e ela acabou espalhando fofocas por toda a escola. Ele é até expulso do conselho estudantil pela Cosmos, o que estraga ainda mais sua vida com solidão e depressão. Assim que ele está se ajeitando para a próxima aula, ele recebe uma mensagem de Pansy pedindo para ele ir à biblioteca pro almoço, já que ela quer contar a ele seus verdadeiros sentimentos. Ele só quer ficar sozinho, e especialmente não falar com Pansy depois da traição dela, mas ela ameaça fazer algo terrível acontecer se ele não aparecer. Ele vai direto ao ponto assim que entra, mas ela pede para ele pegar um livro para ela nas prateleiras primeiro. Enquanto ele está procurando nas prateleiras, ele é pego de surpresa pelo Son entrando de repente na biblioteca e sentando na frente da Pansy. Joro se esconde atrás das estantes e é forçado a ouvir a conversa deles. Enquanto Pansy começa a repreendê-lo por passar todos os almoços ali em vez de com os amigos, Son a interrompe e a convida para ir vê-lo treinar da próxima vez. Pansy simplesmente ignora isso, e do nada, pergunta a ele o motivo pelo qual ele recorreu a enganar e prender Joro. Inicialmente, Son simplesmente finge não ter ideia do que ela está falando, mas ela revela que desvendou o plano dele completamente depois de conversar com ele por uma semana. Ele já sabia o que Rima e Cosmos sentiam por ele por causa de quão óbvias elas eram, mas as ignorou para poder prender Joro quando ele decidiu ajudá-las. Ele queria que houvesse inimizade entre elas e Joro quando não conseguissem conquistá-lo, para que ele pudesse tirar a confiança delas nele. Quando Joro se recusou a ajudá-lo com sua vida romântica, ele imediatamente mudou para o modo vingança e pediu ajuda romântica a Cosmos e Rima, revelando que Joro sempre soube como ferrá-lo. A gota d'água foi o confronto na hora do almoço em que ele armou para o Joro. Son a lembra de que até ela mesma havia se oposto a Joro, mas ela diz que foi simplesmente para esconder que estava do lado do Joro, para conseguir conversar com Son durante a semana e obter todas as informações que pudesse. Depois de ouvir tudo isso, Joro mergulha numa tristeza profunda, desencadeada por uma traição tão elaborada, planejada por seu melhor amigo de tantos anos. Enquanto isso, Pansy está pressionando Son para contar a ela o motivo da traição. Ele finalmente admite que foi porque perdeu pro Joro. No ensino médio, uma garota havia pedido para ele arrumar um encontro para ela com Joro, mesmo que ele fosse quem tinha uma queda por ela. Ele tinha feito de tudo para ela gostar dele, mas ela acabou se apaixonando por Joro, que não dava a mínima para ela. Ele tentou contar a ela sobre os lados sombrios de Joro, mas isso não afetou os sentimentos dela por ele nem um pouco. Ele se acalma depois de um tempo e pergunta diretamente a Pansy se ela gosta do Joro, e é por isso que ela está cuidando dele. Quando ela confirma, ele apenas suspira e aceita o fato de que perdeu novamente para o seu melhor amigo. Ele então conta a ela como essa era sua chance perfeita de vingança, já que Joro estava fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia no ensino médio. Enquanto ri, ele conta a ela como sabia que podia manipular as garotas e fazê-las ouvir qualquer coisa que ele dissesse, porque elas estavam caidinhas por ele. Ele então pergunta a Pansy por que ela gosta do Joro, apesar de sua natureza ruim. Ela o faz perceber que Joro é na verdade uma pessoa muito gentil, mesmo tendo concordado em ajudar as garotas. Sua primeira prioridade era fazer o Son feliz, e é por isso que ele tentou convencê-la a sair com o Son. O fato de Son ter traído Joro, apesar disso, é a razão pela qual Pansy nunca poderá se importar ou ficar com ele. Quando ele pergunta por que ela se importa tanto com Joro, descobre-se que a história dela também, como a de todos os outros, começou no torneio de beisebol do ano passado. Antes de encontrar o Son, ela viu Joro esperando por ele perto da saída por muito tempo. Ele estava parado sob o sol forte e quente com o prato favorito do Son nas mãos.
apesar de todos rirem e zombarem dele. Mesmo hoje, Joro age sem ciúmes ou egoísmo pelo bem do Son, mesmo que isso signifique ter que abrir mão de seus próprios sonhos. Essa bondade de Joro é o que Pansy ama nele. Son fica irritado e a lembra de como ninguém vai à biblioteca durante o almoço, e a ameaça, dizendo que ele poderia fazer o que quisesse com ela e ninguém notaria. Ela se mantém firme, inabalável, e pede pra ele ir. Quando ele fica chocado que ela não tenta escapar, ela diz que escapa é desnecessário, pois tem certeza de que Joro a protegerá. Joro entende isso como sua deixa e sai de seu esconderijo e se aproxima do Son, que fica chocado ao vê-lo ali. Joro concorda com o comentário anterior de Son de que Rima e Cosmos são estúpidas. Afinal, elas usam um cara como uma ferramenta e o descartam nas menores inconveniências. Son tenta rir nervosamente, mas Joro então aperta o ombro do Son e o avisa para não rir dos sentimentos das garotas. Ele o agarra pela gola e diz que as garotas fizeram muitos esforços por ele. Ele o levanta do chão e o avisa para não usar as garotas que o amam, antes de jogá-lo no chão. Ele finalmente solta Son depois que ele promete se desculpar com elas e nunca mais machucá-las. Assim que ele sai, Pansy se desculpa por não ter ficado do lado dele da última vez e se aproxima para beijá-lo. No entanto, ele simplesmente começa a ir embora, alegando que a odeia e que agora que o cenário do Son está resolvido, não há razão para ele continuar vindo aqui. Ele está prestes a sair da biblioteca pela última vez, quando Pansy confessa que vai sentir muita falta dele. Ele para por um minuto, mas eventualmente se recompõe e sai. No dia seguinte, Joro encontra Cosmos perto dos armários. Ela se desculpa timidamente com ele antes de sair correndo. Ele abre o armário depois de se recuperar da confusão e fica chocado ao ver que nenhum valentão mexeu nas coisas dele pela primeira vez depois de todo o fiasco do Son. Ele entra na sala para ver que Rima está protegendo as coisas dele dos valentões e fica surpreso com isso. Mais tarde naquele dia, quando a última aula termina, Son se ajoelha diante de todos e confessa tudo o que fez. Joro imediatamente vai até a biblioteca para contar a Pansy sobre tudo isso. Depois de provocá-lo por um tempo, ela pergunta se ele sabe o verdadeiro motivo pelo qual Son gosta dela. Quando ele conta a ela sobre o incidente do jogo de beisebol, ela diz que Son estava mentindo sobre isso, e que ela só tinha dado o nome dela na época porque ele tinha perguntado. Ele pergunta por que mais ele gosta dela, ao que ela tira os óculos e solta o cabelo para revelar que ela é, na verdade, uma beleza total. Ele finalmente reconhece que o anjo que ele viu no dia dos jogos era, na verdade, ela. Ela pergunta de novo se ele vai ficar longe da biblioteca, mas dessa vez o antissocial concorda em continuar indo. Isso a deixa tão feliz que ela logo dá um beijo na bochecha dele. Ele começa a corar, mas insiste que a odeia. Tem certeza que mesmo que virem amigos, jamais vai se apaixonar por ela. Dias depois, no almoço, Pansy tenta dar a Joro os doces fresquinhos que trouxe, mas ele se irrita e a impede. Ele lembra que tem ido à biblioteca todo dia, como ela quer, mas ela não se esforça para ficar bonita para ele. Ela diz que se veste como uma mendiga porque um demônio a persegue e ela precisa se disfarçar, mas ele manda ela parar de palhaçada. Por fim, ela diz que não gosta que ele vá à biblioteca só para se esconder de Emma e Cosmos e o incentiva a se reconciliar. Ele se prepara para ir, mas ela o para e o tranquiliza. Se ele for sincero, eles vão entender. Além do mais, ele não tem nada a perder, já que a situação já está péssima. Ela consegue convencê-lo, e ele se prepara para ir para a batalha, dando uma mordida num dos cupcakes dela. Ele cria coragem e entra na sala, mas é logo parado por Rina, a repórter estrela do jornal da escola. Ela está fazendo uma pesquisa sobre o Festival das Flores, o que o faz rir, pois ninguém na turma liga para isso. Ela então o lembra da popular dança das flores, onde um cara dança com 3 parceiras. Diz a lenda que o escolhido acaba casando com uma delas. Enquanto ele opina sobre quem será escolhido, nota Rima com dificuldades na prova, na mesa dela. Ela implora por ajuda para entender a matéria e olha direto para eles, mas Joro acaba perdendo tempo pensando e perde a chance, pois Rina corre para ajudar no lugar dele. Ele está quase desistindo, mas lembra da conversa com Pansy e decide ir até Rima, criando uma oportunidade. Ele interrompe Rina e declara que será ele quem vai ajudar Rima. Mas Rima fica tão sem jeito que simplesmente sai correndo da sala. Ele a persegue pelas escadas quando ela escorrega e cai. Ele corre para ver como ela está, mas ela pede para ele ficar longe e se levanta para ir embora. No entanto, ele a segura e a tranquiliza, dizendo que não a considera uma encrenqueira. Eles perdem a cabeça e acabam brigando para ver quem pede desculpas primeiro, mas logo percebem a bobagem e decidem ser amigos de novo. Ele oferece estudar juntos, mas diz que precisaria da ajuda dela antes. Ela chama Son ao terraço, a pedido de Joro, onde ele entrega a Son uma carta de desafio. Enquanto Son se prepara mentalmente para desafios de macho, tipo beisebol, Joro o surpreende dizendo que o desafio que ele tem em mente é estudar. Ele diz a Son que se passar nas próximas provas, será o vencedor. Se não, Joro ganha. Conforme o plano, Emma sugere que os 3 estudem juntos para ajudar Son a se preparar e vencer o desafio. Son percebe o plano e tenta ir embora, mas Emma corre na frente dele e bloqueia o caminho.
Percebendo que não vai funcionar, Joro cria coragem e confessa que quer ser amigo de Son de novo. Hima e Jorro o bombardeiam com pedidos até que ele percebe o quanto sentia falta desses idiotas e concorda em reacender a amizade. Um Jorro feliz chega à biblioteca depois da aula para encontrar Pansy e tenta disfarçadamente pedir ajuda para estudar. Pansy concorda, mas deixa claro que percebeu o plano dele na hora. Ela também pede para ele levá-la a um lugar legal em troca, e ele não tem escolha a não ser concordar. Ela então diz que podem convidar mais uma pessoa para o grupo de estudos, se referindo a Cosmos. Joro não pega indireta e diz que essas são as únicas pessoas que ele conhece. Cosmos, que ouve escondida lá fora, fica brava e vai embora. Dias depois, enquanto Joro anda pelo corredor, Hina o para e pergunta se ele está livre. Ele diz que está indo para o grupo de estudos quando de repente sente uma aura gelada e se vira, vendo que Cosmos está ali. Isso lembra que tinha esquecido dela, e ele corre imediatamente para falar com ela. Ele a encontra sentada nas escadas, chorando. Ele a ouve falando que tem praticado sua estratégia de reconciliação, mas sem sucesso. Quando ela parece pensar que Jorro não se importa, ele logo se aproxima e a tranquiliza, dizendo que se importa sim. Ele solta uma lorota sobre guardar o melhor para o final e consegue acalmá-la. Mais tarde a turma aparece na biblioteca e decide começar a estudar. Joro diz que Pansy e ele planejavam dar aulas, mas como Cosmos, a veterana, está ali, ela talvez seja mais preparada para ensinar. Ela decide começar com matemática e entrega a cada um 50 problemas malucos para resolverem naquele dia. Todo mundo pira, e Pansy, esperta, sai da situação sugerindo que vai dar aulas de japonês para Emma, já que é a área mais fraca dela. Son, por outro lado, já desistiu e se preparou para sua alma deixar o corpo. Conforme a noite chega, as garotas saem de uma sessão de estudo super produtiva, enquanto os garotos estão mortos por dentro de tanto resolver as questões da Cosmos. Motivada pelo entusiasmo deles, Cosmos declara que vai preparar 8.000 questões de inglês para o dia seguinte. Isso gera uma zoeira entre todos, o que deixa Jorro incrivelmente feliz. Ele está determinado a preservar essa felicidade para sempre, e isso lhe dá uma motivação imensa para continuar dando o seu melhor pelos amigos. Ele é tirado do seu devaneio pelos amigos, que o esperam um pouco mais à frente. A zoeira continua enquanto todos voltam para casa, animados com esse novo capítulo na amizade. Logo, as provas do meio do semestre acabam e os resultados são anunciados. Joro é surpreendido a caminho da escola por Ima, que está pulando de alegria porque Son e ela passaram. Ela está tão feliz que ignora a irritação dele por levar um tapa tão forte nas costas, apenas agradece e continua a abraçá-lo. Ao chegar na escola, ele recebe uma mensagem de Cosmos pedindo para encontrá-la o mais rápido possível. Ele é tirado de seus pensamentos felizes por Hina, que se aproxima com algo a dizer. Ela o leva ao parquinho e diz que está muito curiosa sobre ele. Depois, o leva a um banco próximo, o que lhe dá um gatilho de todos os outros incidentes de confissão. Ele se move cautelosamente até o banco para sentar ao lado dela, e o que ele pensa ser uma confissão romântica vira uma acusação de que ele é um mulherengo safado. Ela diz que sabe que ele está enrolando Rema, Cosmos e Pansy ao mesmo tempo. Ela o viu secando uma garota no jogo de beisebol ano passado, onde ela estava como repórter, o que provou na hora o quão imbecil ele era. Ela então tira fotos que tem dele e das garotas em posições suspeitas. Enquanto ele tenta protestar, ela se recusa a acreditar e tira a última edição do jornal da escola, onde escreveu um artigo enorme sobre isso. Ela diz que os nomes serão omitidos da versão final. Ela acrescenta que, como repórter, é contra divulgar informações falsas, então o monitorará até o Festival das Flores. Se o achar inocente, não divulgará a notícia. Caso contrário, ela a soltará no próprio festival, onde uma multidão, incluindo pais, estará presente. Enquanto ele vai para a sala com Hina a reboque, ele encontra Cosmos, que diz ter vindo vê-lo como planejaram, se referindo às mensagens. Isso logo deixa Hina em alerta, mas ela diz que estava ali só para discutir o fato de ele ter sido escolhido para a Dança das Flores este ano. As garotas são ela mesma, Rima, e uma caloura chamada Kamada. Antes que ele possa dizer algo, ela diz que recusou o convite todo ano, mas agora, como ele foi escolhido, ela está super ansiosa por isso. Tudo isso está sendo observado e anotado por Hina, o que o irrita, e ele pede para ela o deixar em paz. No almoço daquele dia, ele discute o assunto com os amigos, mas nenhuma das garotas concorda em ficar longe dele. Pansy sugere que eles tentem cortar o mal pela raiz. Percebendo que pedir para as garotas é inútil, ele se vira para Son pedindo ajuda, mas ele recusa, dizendo que tem outras coisas para focar. Ele está irritado com os amigos, já que a única hora que tem para pedir conselhos é no almoço, quando Hina está trancada na sala do clube, mas todos só estão perdendo o tempo dele. No entanto, todos continuam almoçando sem dar atenção, e como ele também não tem outros amigos, cede e se junta a eles. Depois do almoço, Son sai pro treino de beisebol, e Cosmos de repente pergunta a Goro sobre seus planos pós-aula. Ela diz que vai contar a Kamada sobre a Dança das Flores e quer levá-lo junto para que ele possa conhecê-la. Joro recusa, dizendo que não quer se envolver mais do que o absolutamente necessário. Isso só faz Cosmos cair no choro e o chantagear emocionalmente para ele dizer sim.
No entanto, ele pede para ela agir de forma rigorosa, como uma veterana guiando um calouro para convencer Hina de que a teoria das 3 namoradas é falsa. Depois da aula, quando Joro se aproxima de Cosmos com Hina a reboque, ela vira uma antagonista completa, grita com ele e o xinga por estar atrasado. Isso faz Hina virar fã dela, e ela começa a entrevistá-la enquanto caminham para a sala da camada. Cosmos a avista bem na porta da sala e pede para Joro ir falar com ela. Mas assim que ele se aproxima, ela se assusta e pede para ele ficar longe, por causa dos boatos sobre o fetiche por pés dele entre os calouros. Na hora, Hina nota isso, e ele se irrita e grita com a caloura. Ela simplesmente foge e conclui que talvez a teoria das 3 namoradas seja falsa, afinal. Que tipo de garota gostaria de ser associada a um cara tão esquisito? Eventualmente, Kamada acaba recusando participar da Dança das Flores, sobre o que Cosmos avisa Jorro por mensagem. Enquanto Jorro digere a notícia, Hina se aproxima e declara que ainda o monitorará, apesar das acusações contra ele terem sido desmentidas. Ela afirma que agora ficou realmente interessada nele e gostaria de saber mais. Essa frase o conquista e ele concorda imediatamente com o arranjo. Ela muda de assunto na hora e pergunta o que acontecerá com a terceira garota na Dança das Flores, agora que Kamada recusou. Isso deixa Hina um pouco esperançosa de que ela possa ser selecionada e dançar com Jorro. Nesse momento, Cosmos manda uma mensagem dizendo que encontrou alguém para preencher a terceira posição, o que o anima imediatamente. No almoço, quando a turma se encontra, Cosmos declara que a terceira posição será preenchida por Son e que ela conseguiu todas as permissões. Son, na verdade, está super animado, pois tem algo além de beisebol para se dedicar por um. Todos dão o seu melhor nos ensaios de dança nos dias seguintes e convencem Pansy a se juntar a eles também. Toda a diversão do grupo só aumenta a dor que Hina sente por não poder participar. Uma semana antes do festival, Joro é abordado do nada pelas divas da sala. Elas logo começam a atacá-lo, e quando ele pergunta o que está acontecendo, elas jogam o jornal da escola na mesa dele, com o artigo acusatório na primeira página. Enquanto ele se recupera da surpresa com a publicação antecipada do artigo, Cosmos entra e tenta convencer a turma de que é notícia falsa. Mas isso sai pela culatra, pois sua aparição repentina e forte apoio a Joro fazem todos suspeitarem que ela é uma das 3 garotas. Esse fiasco é interrompido por Hina, que entra correndo e diz aos outros que nunca pretendeu imprimir aquilo, já que nunca confirmou a notícia. A turma acaba se convencendo, mas a diva-chefe jura destruir Joro se a história for verdade. Assim que elas saem, Hina pede desculpas a Joro e teoriza que talvez o artigo dela tenha sido misturado por engano com os prontos para publicar. Joro a perdoa e Cosmos planeja voltar à editora e pedir para recolherem todas as cópias distribuídas. Hina a impede e assume a responsabilidade de recolher todas as cópias para se arrepender do erro. Cosmos então sai atrás dela, dizendo que talvez fosse melhor para Jorro se ela não estivesse ali. As más notícias só se acumulam para Jorro, pois mais tarde Pansy o informa que Emma e Son decidiram não ir mais à biblioteca. Cosmos, que o espera lá, diz que eles também devem parar de se encontrar. Tudo o que ela conseguiu foi piorar as coisas para ele. Ela até declara que eles vão ensaiar individualmente para a dança de agora em diante. Enquanto Jorro está prestes a protestar, Pansy o interrompe, dizendo que eles deveriam mesmo manter distância um do outro Antes que ele possa assimilar tudo isso, Cosmos sai da biblioteca e pede para ele evitar o lugar por um tempo também. Naquela noite, Joro está sentado deprimido numa sala vazia quando Hina se aproxima e o tranquiliza, dizendo que vai limpar o nome dele. Joro, no entanto, simplesmente arruma suas coisas e se levanta para ir para casa. Quando Hina pergunta sobre o ensaio de dança, ele diz que não estão mais fazendo, o que a faz se odiar imediatamente por ter estragado tudo para Joro. Ele consegue acalmá-la, e como forma de compensar tudo isso, ela se oferece para ajudá-lo com o ensaio de dança. Ele concorda, e isso leva ao florescer de uma nova amizade entre eles. Finalmente, o dia do Festival das Flores chega. Faz uma semana que Joro não tem contato com nenhum membro da sua turma, o que o deixa bem deprimido. Enquanto ele está emburrado nos corredores da escola, é abordado pelas divas, que o lembram que ainda pretendem fazê-lo pagar se o artigo for verdade. Elas são interrompidas por Hina, que aparece e salva Jorro das garras delas. Jorro é tomado pela gratidão por Hina, por ela ter estado ao lado dele durante a semana mais difícil da sua vida. Ela então diz que planeja distribuir o artigo no segundo dia do festival, se for verdade. Ela não quer estragar a dança dele hoje, deixando-o preocupado, e lhe deseja o melhor. De repente, ele recebe uma ligação de Son, dizendo que há um grande problema. Ele está parado em frente à sala do diretor, onde membros da Associação de Pais expressam preocupações sobre 2 garotos dançando na Dança das Flores. Son então pede desculpas, dizendo que está saindo da dança e que precisam procurar uma garota para substituí-lo. Ele pede para Joro não se preocupar, pois ele vai resolver isso o mais rápido possível. Enquanto Joro tenta encontrar uma solução, ele de repente lembra dos ensaios com Hina e pergunta se ela toparia participar da dança. Ele implora para ela não recusar, pois não há mais ninguém que ele possa pedir. Mal sabe ele que isso é mais ou menos um sonho realizado para Hina, e ela concorda imediatamente. Assim que Joro está prestes a ligar para Cosmos para avisar da novidade, a presidente se aproxima e diz que estava procurando por eles. Ela ouviu a conversa e pergunta a Joro se ele tem certeza sobre Hina ser a substituta.
Quando ele confirma, ela pede para Ina ir com ela à sala do conselho estudantil, pois precisa lhe dizer algo que Jorro não deve ouvir de jeito nenhum. No entanto, Hina insiste que quer Jorro ali com ela, e Cosmos não tem outra opção a não ser concordar. Uma vez acomodados na sala, Cosmos, para a surpresa de todos, declara que está recusando a participação na dança. Ela lembra a Hina que seu foco principal deveria ser montar um jornal para retratar suas acusações sobre Jorro e distribuí-lo. Antes de aprofundar-se em seu raciocínio, Cosmos pergunta novamente a Ina se ela tem certeza sobre Jorro estar ali. Quando ela não muda de ideia, Cosmos concorda em prosseguir, não se abalando com as ameaças de Hina sobre publicar o incidente no jornal. Cosmos então confronta Hina sobre mentir para todos e enganar Jorro. Mesmo sabendo que Jorro não tinha 3 namoradas, Hina o encurralou. Ela intencionalmente ficou longe da hora mais importante do dia dele, que era o almoço, onde ela teria visto a verdadeira natureza das relações deles. Hina se desculpa dizendo que tinha trabalho de montar artigos na redação do jornal, mas Cosmos a rebate, dizendo que ela poderia ter feito isso na biblioteca também. Ela então continua, dizendo a Ina que conversou com alunos na última semana e confirmou que boatos estranhos sobre Jorro sempre parecem circular durante o almoço e se espalham principalmente entre os calouros. Quando Ina nega ter algo a ver com isso, Cosmos traz à tona outro incidente que ela analisou. Ela confirma que no dia do vazamento do artigo, a pessoa responsável pela impressão não foi Hina. No entanto, ela tinha certeza de que Hina mexeu nos artigos depois da aula no dia anterior. Ela revela que encontrou a verdadeira folha de registro de chaves da sala do jornal que tinha o nome de Hina. No momento em que o artigo foi distribuído, Cosmos suspeitou de Hina e foi direto à sala do jornal para fazer uma cópia do registro de retirada de chaves. Ela então entrou na sala de Jorro e propositalmente mencionou a sala do jornal para verificar suas suspeitas. Assim que Hina correu para assumir a responsabilidade, a culpada era óbvia. Ela voltou para pegar a folha de chaves atual como parte da investigação formal, e ver que Hina a alterou praticamente confirmou sua culpa. A presidente da Associação de Pais também confirmou esta manhã que Hina foi quem levantou a questão com a dança das flores. Ela então revela que sabe tudo sobre as intenções de Hina com Jorro. Hina queria isolá-lo para que ela fosse a única ao lado dele, mas quando ele foi escolhido para a dança das flores, ela ganhou um novo objetivo, participar da dança também. Ela queria criar um laço com Jorro e acabar casando com ele, como diz a lenda. Hina finalmente concorda que não há saída e confessa que no jogo de beisebol do ano passado, Jorro a salvou de uma bola perdida. Ele a empurrou para longe, pouco antes de atingi-la, o que o fez parecer tão heróico que ela se apaixonou por ele na hora. De volta à sala, Hina continua afirmando que ela é a única que deveria estar com Jorro. Ele pede aos amigos para o deixarem em paz e o deixarem ficar com ela. Cosmos a desmascara sobre a toxicidade dela e a acalma, dando-lhe uma palestra sobre relacionamentos saudáveis. Hina então confessa seu amor por Jorro e implora para ele ficar com ela. Jorro, porém, está tão magoado que diz não ter sentimentos por ela. Ele então grita com ela por bagunçar a vida de todo mundo e pede para ela nunca mais aparecer na frente dele. Hina fica chocada, mas logo se recompõe e pede desculpas a Cosmos pelo problema, antes de sair para corrigir o jornal como Cosmos pediu. Quando ela se afasta, a Cosmos revela que sabia muito bem que o Jorro só estava bancando o durão para dar um empurrãozinho na Ina, sem querer dizer nada de verdade. Envergonhado por ser pego com a boca na botija, ele muda de assunto rapidinho e expressa sua preocupação com a dança das flores, que virou uma confusão. A isso, a Cosmos responde, com toda a calma do mundo, que a substituição já foi resolvida, sim, pela Ina, pelo som e por ela mesma. E como num passe de mágica, a Pansy entra, deslumbrante e linda de morrer, deixando o Jorro completamente de queixo caído, sem reação. Na dança, a Emma e o Jorro são os primeiros a se apresentar, e a Emma confessa, meio sem jeito, que não está mais afim de ninguém não. Depois, é a vez da Cosmos que percebe a preocupação dele e o tranquiliza, garantindo que ninguém mais sabe o segredo da Ina, a não ser ela mesma, o som e o próprio Jorro. Depois é a vez da Pansy, e ela está tão, mas tão diferente que ninguém na escola inteira consegue reconhecê-la, de jeito nenhum. A Cosmos fica preocupada com o burburinho e a fofoca na plateia. Mas assim que eles começam a dançar, são tão incrivelmente graciosos que um silêncio absoluto toma conta de todo o auditório. A Pansy agradece ao Jorro por ter se esforçado tanto para que ela fizesse amigos, levando a turma dele lá na biblioteca. Quando ela pergunta o motivo de ele se dedicar tanto assim por ela, ele admite meio sem jeito que é muito grato a ela por tê-lo ajudado a sair de uma enrascada daquelas. Assim que eles concluem a dança, a plateia inteira explode em aplausos e gritos de alegria. Enquanto seguem para os bastidores, para encontrar os amigos, a Pansy agradece a turma toda pela experiência simplesmente incrível e todos concordam em continuar se encontrando, sim, mesmo com esse projetinho deles chegando ao fim. Na manhã seguinte ao festival, o Jorro acorda e dá de cara com a mãe, que está atipicamente alegre, um sorriso de orelha a orelha. Ela avisa que não vai preparar o almoço dele, pois já presume que ele vai sair para comer com os amigos, né? Quando ele fica todo confuso, sem entender como ela sabia que ele ia sair, ela simplesmente diz que um amigo dele contou. Ele se vira e lá está a Pansy sentada na sala, esperando por ele, o que o deixa completamente chocado e sem palavras, tipo, o que está acontecendo?
Durante o café da manhã, o Joro pergunta a Pansy o que ela está fazendo ali. Ela, na maior naturalidade, explica que deu de cara com a mãe dele por pura coincidência durante sua sessão diária de observação, ou como a gente diria, stalking, e que a mãe o convidou para vir. Quando ele questiona a mãe sobre essa história toda, ela explica que viu a Pansy lendo o livro favorito dela numa livraria. Então, claro, puxou o papo. Mais tarde, ela viu a Pansy parada em frente à casa deles e, sem pensar duas vezes, a convidou para entrar na mesma hora, tipo, entra aí, a casa é sua. A Pansy então conta que conseguiu ingressos para eles irem ao parque aquático, e eles decidem sair logo depois do café da manhã. Não demora muito, e a turma toda chega à piscina. E o Joro, coitado, não consegue se conter de tanta empolgação, vendo toda aquela diversão rolando ao redor dele. Depois de um dia inteiro de muita brincadeira e corridas na piscina, eles decidem ir pegar umas bebidas para refrescar. Enquanto o Joro está na fila dos quiosques, ele tenta memorizar a lista de pedidos, repetindo-a em voz alta, tipo um mantra, para não esquecer nada. Ao ouvir a voz dele, a garota que estava bem na frente se vira e fica visivelmente irritada ao vê-lo ali, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Mas ao perceber o quão confuso ele está, ela se vira de volta, toda envergonhada, e admite que o confundiu com outra pessoa, que vergonha. Ela então explica melhor a situação e conta que foi meio grossa com um cara esquisito uma vez, e desde então ele não para de segui-la, tipo um chiclete. Ela pergunta o que pode fazer além de simplesmente pedir desculpas. Mas o Joro, na maior simplicidade, diz que um pedido de desculpas sincero já deve bastar, sim. Ela então explica que as pessoas foram bem cruéis com o rapaz por causa dela, então é seu dever fazer algo a mais, muito além de um simples pedido de desculpas, para compensar tudo. Ela pergunta o que ele gostaria se estivesse no lugar do garoto, e é confrontada por uma decepção imensa, quase palpável, quando a única resposta dele é, de novo, um pedido de desculpas. Ele então a aconselha a pedir desculpas com toda a sinceridade, pois tem certeza absoluta de que isso vai tocar o coração do rapaz. E se ela não está em bons termos com ele agora, bem, ela não tem absolutamente nada a perder, já que a situação já está no pior ponto possível, não é mesmo? Enquanto o Joro pega seu pedido e começa a caminhar em direção aos amigos, ele é parado de novo pela garota, que lhe oferece uma bebida como forma de agradecimento e em seguida se afasta. Mal ele coloca as bebidas na mesa e senta para relaxar com a turma, as garotas já pulam em cima dele, tipo, bora se divertir com a gente. A Rima pede pra ele ir no toboágua, e quando ele concorda, a Cosmos já pede pra ele ir com ela. Em vez disso, seguida pela Pansy, que tem uma ideia completamente diferente em mente. As garotas começam a discutir e o Joro as interrompe, tentando acalmá-las, dizendo que ele pode sim, fazer todas as atividades, sem problema. As garotas então transformam a situação numa competição acirrada, pra ver com quem o Joro se diverte mais, e o Joro terá que fazer o que a vencedora mandar, sem questionar. Ignorando completamente o que o Joro tem a dizer sobre o assunto, as garotas todas, em coro, concordam com esse plano maluco. Em vez de dar uma mãozinha ao melhor amigo, o Son simplesmente torce pelas garotas e se acomoda para assistir a diversão, de camarote. Eles vão primeiro ao toboágua, como a Ima tanto queria. E no caminho, a opinião do Joro sobre o plano dá uma reviravolta completa, tipo, opa, acho que não é tão ruim assim. Nesse ponto, tudo o que ele consegue pensar é no fato de que 3 garotas lindas, maravilhosas, estão se esforçando horrores, dando sangue para fazê-lo feliz. Enquanto eles deslizam pelo toboágua, o Joro está curtindo cada segundo daquela proximidade, tipo, que vida boa. No entanto, quando eles chegam lá embaixo, no final do toboágua, ele acaba perdendo o calção. Pra variar, bem na hora em que a Emma está prestes a dar uma espiadinha no pacote dele, o Son pula na água, tipo um herói, e bloqueia o Joro da vista dela, salvando a dignidade do amigo. Depois é a vez da Cosmos, que o leva para os passeios de golfinho, aqueles brinquedos divertidos. Bem na hora em que eles estão prestes a subir no golfinho, algumas crianças passam correndo, fazendo piadinhas e provocando-os, o que deixa a Cosmos visivelmente desconfortável, coitada. Eventualmente, a coisa vira um devaneio dela sobre casamento, e nesse estado sonhador, ela acaba empurrando o golfinho pra longe, com o Joro sentado sozinho, tipo, e agora? Para salvá-lo do constrangimento de um marmanjo sentado sozinho num golfinho, o Sun imediatamente pula atrás dele, e os dois partem rumo ao pôr do sol, como em um filme. Em seguida, é a vez da Pansy, que o leva para o banho de água quente, um momento mais relax. Enquanto ela se acomoda bem ao lado dele, ela o agradece de coração por ter lhe dado a chance de experimentar tanta diversão e alegria com um grupo inteiro de amigos, algo novo para ela. Isso faz com que o Joro a agradeça de volta por tê-lo incentivado a se reconciliar com todos eles, o que de alguma forma os aproximou ainda mais do que antes. A Pansy então começa a soltar uns segredos embaraçosos sobre ele, que ela descobriu através do seu stalking implacável. Mas de novo, o Joro é salvo daquela saia justa pelo Son, que entra em cena como um verdadeiro cavaleiro em armadura brilhante. Ao final de todas as atividades, o Joro, sem sombra de dúvidas, desenvolveu muito mais sentimentos pelo Son do que por qualquer uma das garotas. Enquanto eles estão prestes a sair da piscina, as garotas pedem ao Joro seu veredito final sobre quem foi o mais divertido e, obviamente, ele responde, sem hesitar, que foi o Son. O Joro então acrescenta que está completamente pronto para se tornar o cachorrinho do Son e fazer absolutamente tudo o que o Son quiser que ele faça. Eles imediatamente saem correndo juntos, rumo ao pôr do sol, deixando as garotas para trás, para se virarem sozinhas, tipo, se virem aí meninas. No dia seguinte, na escola, um jornal atualizado é distribuído, finalmente inocentando o Joro de toda aquela publicidade falsa e difamatória. E as divas, claro, voltam para se desculpar com ele pelo comportamento terrível que tiveram.
A líder delas, a Sam, então entra na sala com o cabelo tingido de um preto azeviche, exatamente do jeito que ele gosta, que ironia. Ele a reconhece imediatamente como a garota da piscina, bem na hora em que ela começa a se desculpar com ele. Por mais chocado que ele esteja com tudo isso, este é o primeiro dia em muito tempo que o Joro consegue de fato se sentir em paz e feliz dentro da escola. Alguns dias depois, uma garota nova chamada Yoki se transfere para a classe deles, para agitar as coisas. Assim que ela entra na sala, ela já se aproxima e beija a mão do Joro, o que o deixa em choque profundo, tipo, o que foi isso? Olhando-a mais de perto, ele é transportado de volta ao jogo de beisebol de um ano atrás, lembrando que o Son ficaria super chateado com a derrota. Ele havia corrido desesperado para a barraca de comida e pedido todos os espetinhos que eles tinham, sem exceção, porque eram os favoritos do Son, sabe? E essa era exatamente a mesma garota que estava cuidando da barraca naquele dia. Que coincidência. O professor interrompe o flashback meio sem paciência e chama Yoki de volta à frente da sala para a apresentação. Ela conta à turma que a família dela é dona de uma popular rede de espetinhos. Imediatamente, ao reconhecer o nome da rede, o Son se levanta e começa a elogiar os espetinhos, tipo um fã, enquanto o Joro só consegue pensar no beijo e em todas as suas consequências. Ele se vira e imediatamente percebe que estava certíssimo em se preocupar ao ver a Sam e a Aina fervendo de raiva dela, com os olhos pegando fogo. A Emma, por outro lado, está louca para atiçar ainda mais a confusão e diz a ele que vai contar essa história toda para Cosmos e para Pansy, para ver o circo pegar fogo. Mais tarde naquele dia, a Yoki se aproxima do Son e da Rima, enquanto eles estão reunidos ali, na mesa do Joro. Ela lhes conta sobre o incidente do jogo de beisebol e diz que pretende retribuir o Joro pela ajuda gigantesca que ele deu à loja, comprando cada espetinho que eles tinham, sem deixar um. A Yoki então nota a Sam emburrada e pergunta se ela também quer ser uma devota do Joro, assim como a Yoki se tornou hoje cedo. A Sam começa a negar essa oferta com uma paixão tão grande, mas tão grande, que a negação dela fica tipo bem suspeita, né? A Yoki, no entanto, puxa o assunto de volta para si mesma e diz ao Joro que faria absolutamente qualquer coisa que ele quisesse sem pensar duas vezes. A conversa deles é interrompida bruscamente pelo professor que entra na sala, fazendo com que todos corram de volta para seus lugares na mesma hora, tipo, corre, gente. Isso dá ao Joro um tempo precioso para pesar as consequências de aceitar a oferta da Yoki, e ele chega à conclusão óbvia de que ela definitivamente quer algo dele, não é possível. Afinal, por que uma garota tão bonita estaria pronta para fazer absolutamente qualquer coisa por ele sem pedir absolutamente nada em troca, tem caroço nesse angu. Depois da aula, o Joro recebe a tarefa de levar as coisas do professor para a sala dos professores. Ele imediatamente vê isso como uma oportunidade de ouro para conhecer a Yoki melhor, farejar suas verdadeiras intenções e, claro, pede a ela para ajudá-lo, tipo, vem cá me dar uma mãozinha. Assim que eles terminam de colocar as coisas na sala dos professores, a Yoki imediatamente começa a flertar com ele, o que o deixa ainda mais desconfiado, com a pulga atrás da orelha. Enquanto ele volta para a sala de aula, completamente perdido em seus pensamentos, ele não percebe uma casca de banana traiçoeira jogada no chão. Bem na hora em que ele está prestes a pisar na casca e levar um tombo daqueles, a Yoki o agarra e o puxa para longe, num reflexo. A proximidade dela distrai completamente o Joro de sua missão real. E ele tem que se lembrar, a todo custo, de ficar focado até investigar a situação a fundo, sem deixar passar nada. Ela interrompe os pensamentos dele, tipo, ei, tá viajando? Dizendo que trouxe um almoço caseiro delicioso e pergunta se ele não quer sentar com ela. Ele é imediatamente conquistado pela ideia de um almoço elaborado e concorda em ir, dizendo que de qualquer forma, ele não trouxe almoço hoje, então, né, por que não? Ele volta à dura realidade e se lembra com um sobressalto que precisa investigar as intenções dela, afinal. Ele então diz a ela que está se sentindo culpado por ela estar fazendo tudo por ele e pergunta, na lata, se há algo, qualquer coisa, que ele possa fazer por ela em troca, para equilibrar as coisas. Enquanto ele espera pela resposta dela, ansioso, quase salivando para descobrir seu verdadeiro lado maligno, ela simplesmente pede para ele deixá-la servi-lo, pois isso, segundo ela, lhe traz uma alegria imensa. Ele é imediatamente atingido em cheio por essa frase e ele abandona qualquer resquício de ceticismo que ainda tinha sobre ela, tipo, será que ela é boa mesmo? Ele a leva para a biblioteca durante o almoço para que ela conheça os amigos. Assim que as apresentações são feitas, todos começam a devorar a comida com vontade, exceto a Cosmos, que está ali, tentando criar coragem para entregar ao Joro o almoço caseiro que ela preparou com tanto carinho para ele hoje. Bem na hora em que ela está prestes a tirar a marmita, a Yoki lhe entrega o tiffin que ela trouxe, tipo, cheguei primeiro. Enquanto a Cosmos está emburrada e toda sem jeito com a gafe enorme que acabou de cometer, o Joro pergunta se pode comer um pouco do almoço dela, o que imediatamente, como num passe de mágica, melhora o humor dela. Depois do almoço, a Pansy tira seus famosos biscoitos caseiros, feitos com carinho para todos desfrutarem, enquanto o Joro, coitado, é incapaz de se mover 1 centímetro sequer de tanta comida que tem dentro dele naquele momento, tipo, explodindo. A Rima e o Son começam a falar sobre seus próximos torneios de tênis e beisebol que estão chegando, e a Cosmos promete, toda animada, organizar uma torcida de peso para eles e coordenar os horários para que os jogos não se choquem de jeito nenhum. Isso faz com que a Yoki pergunte ao Joro se ele é bom em alguma coisa, tipo, qual é o seu talento? E quando ele nega, ela diz que tem certeza absoluta de que ele vai aprender alguma habilidade nova daqui pra frente, com certeza.
Depois do almoço, enquanto todos os outros saem, a Pansy pede ao Joro pra ficar, que ela quer conversar. O Joro esclarece de cara, sem rodeios, que não quer discutir a Yoki de jeito nenhum, pois ele finalmente encontrou alguém que o ama incondicionalmente, de verdade, e ele não quer estragar isso por nada nesse mundo, de jeito nenhum. A Pansy imediatamente responde que não tem absolutamente nenhuma queixa sobre o comportamento da Yoki, de forma alguma. Na verdade, ela entende perfeitamente o desejo de retribuir alguém pela ajuda recebida. Ela diz a ele que o problema dela, na verdade, é o quão bonzinho e manipulável o Joro é. Tipo, acorda pra vida. Ele aceitou o almoço da Yoki, e mesmo sabendo que não conseguiria comer tudo, aceitou o almoço da Cosmos também, só pra não magoá-la, coitada. Ela pede pra ele parar de fugir das situações, porque no processo ele vai acabar magoando todo mundo, no final das contas, e isso não é legal. Ela então muda de assunto com uma certa elegância e lhe entrega um livro, afirmando que é o favorito dela e que ela gostaria muito, mas muito mesmo, que eles tivessem mais tópicos para discutir entre si. Quando o Horoa avisa que ele é um leitor bem lento, a Pansy diz que está tudo bem, sem problemas. Ela apenas pede para ele avisá-la assim que terminar a leitura, porque ela realmente, de verdade, quer saber a opinião dele sobre o livro. Ele aceita o livro e, antes de sair, a informa que tem um compromisso inadiável depois da aula naquele dia, relacionado a uma tradição importante, e, portanto, não poderá ir à biblioteca, infelizmente. Depois da aula, assim que ele sai da loja de conveniência, a Remer sai correndo, tipo um furacão, e pula em cima dele do nada, sem aviso. Ele fica super irritado por ser derrubado no chão daquele jeito, sem mais nem menos, e grita pra ela sair de cima dele na hora tipo, me larga! Ao chegar em casa, ele percebe com um calafrio que deixou a mochila aberta, e ao verificar, seus piores medos se concretizam. Ele não encontra o livro da Pansy que estava lá dentro. Ele corre desesperado de volta ao local onde foi derrubado e começa a procurar por toda parte, feito louco. Duas garotas, a Cherry e a Suki, que já o tinham visto mais cedo naquele dia, o avistam de novo e se aproximam, curiosas. Elas perguntam qual é o problema dele, o que está acontecendo. Ele lhes diz que deixou cair um livro ali mais cedo e estava desesperadamente procurando por ele, sem sucesso. Elas concordam em ajudá-lo a procurar, e correm para a loja para iniciar a investigação por lá. Elas se encontram novamente depois de um tempo, mas as garotas não parecem muito otimistas, com uma cara de poucos amigos. Elas perguntam se o livro era realmente importante, e quando ele confirma que sim, elas o tiram, relutantemente, de algum lugar. Embora ele esteja inicialmente muito feliz por ter encontrado o livro, ele logo percebe que ele já está bem danificado a essa altura, quase irreconhecível. Ele decide comprar outra cópia, mas a Cherry pergunta se ele sabe, de verdade, do que se trata realmente aquele livro, qual é o valor dele. Ela afirma que tem uma amiga que possui aquele livro e que ela já havia perguntado a ela quanto ele vale, o preço. Ela sussurra o número no ouvido dele e ele perde toda a cor do rosto, fica pálido, pois tem certeza absoluta de que nunca, jamais conseguirá comprá-lo. É um absurdo. Ela lhe dá o endereço de uma livraria especializada que vende o tal livro. No dia seguinte, no almoço, ele se debruça intensamente sobre uma revista de empregos, folheando página por página, para ver se consegue economizar o suficiente para substituir aquele livro caríssimo. Para distraí-lo e fazê-lo descansar um pouco, a Cosmos tira a marmita que ela preparou com tanto carinho para ele de novo, mas ele não parece conseguir tirar a cabeça daquela busca incessante por emprego. Está obcecado. Isso faz a Cosmos começar a chorar, e o som tenta de todas as formas fazer o Joro prestar atenção no que está acontecendo ao redor dele, na vida real. Eventualmente, a Rima perde a paciência de vez e arranca a revista das mãos do Joro, o que imediatamente dispara a raiva dele, tipo, ei, o que você pensa que está fazendo? A Yoki então oferece ao Joro um emprego de meio período no estabelecimento dela, pois eles estão realmente com poucos funcionários na nova loja, precisando de ajuda. Embora ele esteja inicialmente relutante, ele imediatamente se joga aos pés dela, implorando pelo emprego quando ouve o salário tipo, eu aceito. Isso também significa que ele não poderá mais fazer suas preciosas viagens à biblioteca depois da aula, o que deixa a Pansy muito triste com o coração apertado. O Joro então pede para ela ficar depois do almoço, pois há algo importante que ele quer lhe dizer. Depois do almoço, assim que eles estão sozinhos, ele lhe entrega o livro de volta e se desculpa, com toda a sinceridade do mundo, por tê-lo estragado daquele jeito. Ele diz a ela que comprar uma nova cópia é exatamente o motivo de ele precisar do emprego de meio período e promete voltar imediatamente assim que economizar o suficiente para isso. A Pansy diz a ele que não precisa de forma alguma da nova cópia do livro. Em vez disso, se ele quer tanto, mas tanto assim compensar o estrago, ela quer que ele vá à biblioteca depois da aula, em vez de ficar trabalhando em meio período, tipo, sua presença é mais importante. No entanto, o Joro insiste e no final acaba conseguindo o que quer, como sempre. Naquela noite, depois da aula, ele aparece na loja da Yoki e veste seu novo uniforme, todo animado, enquanto se prepara para começar esta nova mini-aventura em que se meteu, tudo para garantir que todos os seus entes queridos estejam bem cuidados e felizes. Muito obrigado mesmo por ter assistido a este vídeo até o final. E agora, não perca tempo, assista ao próximo vídeo que já está aparecendo aí na sua tela, tá bom?